tudo bem? Vamos lá, ontem foi dia das crianças, todo mundo brincou, se divertiu, ganhou presente, ganhou beijo, ganhou abraço, ganhou amor. E agora nós vamos começar a nossa semana de aula, não é? Então, nossa aula de hoje, de matemática, vai dar continuidade ao assunto que nós estamos vendo agora na quarta unidade, que é o assunto de divisão, tá? A gente já viu o que significa divisão, como é que a gente faz para dividir, quais são as técnicas que a gente usa para dividir, Tia G passou atividade, lançou desafios. Mas hoje a gente vai falar, que eu já toquei nesse assunto na aula passada, mas hoje a gente vai falar mais aprofundadamente sobre divisão exata, não é? Divisão exata é aquela divisão que a gente divide uma quantidade por outra, ou seja, um número por outro número e não sobra nada. Então, isso é uma divisão exata. E eu já falou para vocês também na aula passada que a divisão era representada por alguns sinais. Então, a gente viu este sinalzinho aqui como divisão, não foi que era um pontinho em cima do outro. Eu mostrei para vocês esse outro sinalzinho aqui, né, que significa divisão. E hoje nós vamos trabalhar com outro sinal de divisão, que é esse aqui, ó. Também pode representar uma divisão. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com esse sinal. Vamos lá. A gente já viu como é que se identifica uma divisão, né? Eu até lancei um desafio bem legal, recebi alguns vídeos, onde eu pedi para vocês gravarem um vídeo curto, dividindo algo com alguém ou com mais de uma pessoa. Então, me mandaram assim, vídeos dividindo lanche e dividindo outras coisas. Achei bem legal, né? Significa que vocês estão participando da aula, estão participando dos desafios e estão ganhando pontuação por conta disso. Continuem assim, tá? Então, como a gente já viu também que a divisão é o inverso da multiplicação, eu mostrei para vocês que quando a gente realiza a operação de divisão, para a gente descobrir se o resultado está correto, é só a gente inverter aquela operação de divisão pela multiplicação e a gente vai verificar se aquela operação o resultado está correto ou não. Então, significa que uma é o inverso da outra, não é isso? Então, hoje a gente vai começar a realizar a divisão utilizando esse sinal. Para a gente utilizar esse sinal, eu vou contar algumas historinhas para vocês. Ou seja, eu vou dar exemplo através de alguns problemas, tá? Que problemas são esses? Então, Tia G vai contar a primeira história. Vamos dizer que nós fôssemos realizar um passeio, a gente vai passear, então a direção da escola resolveu organizar um passeio com a turma do terceiro ano e que nós vamos realizar esse passeio. No nosso passeio vão ter no total 42 pessoas, tá? No nosso passeio vamos ter 42 pessoas no total. E dessas 42 pessoas, nós queremos organizar 6 grupos. 6 grupos. Então, eu quero saber quantas pessoas vão ficar em cada grupo. A gente já viu que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, como é que eu vou fazer, Tia G, para descobrir quantas pessoas vão existir em cada grupo? Então, a gente vai pegar esse número 6 aqui, que é a quantidade de pessoas, a quantidade de grupos que eu quero formar, e vou realizar a multiplicação desse número 6, multiplicando a cada unidade. Então, como é multiplicar a cada unidade? Eu vou fazer, começando pelo número 1, né? Vou fazer 6 vezes 1
a gente já sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, não é isso? Então, 6 vezes 1 vão ser 6. 6 vezes 2 significa 6 duas vezes. 6 mais 6 igual a 12. 6 vezes 3 significa 6 três vezes. Então, se eu tenho 6 vezes 2 é 12, eu vou dar mais 6, não é isso? 12 mais 6 vão ser igual a 18. 6 vezes 4 vão ser 18, que são 6 vezes 3, mais 6. 18 mais 6 vão ser 24. 6 vezes 5 vão ser 24 mais 6. 24 mais 6 é igual a 30. 6 vezes 6 vão ser 30 mais 6. 30 mais 6 é igual a 36. E 6 vezes 7 é igual a 36 mais 6. 36 mais 6 vão dar 42. Então, agora eu já sei que se eu multiplicar o número 6 por 7, eu vou ter 42. Quantos grupos, quantas pessoas vão ser em cada grupo? Então, se são 6 grupos, vão ser 6 grupos de 7 pessoas, não é isso? Então, aqui serão 6 grupos com 7 pessoas, tá? Nós vamos agora montar a nossa operação de divisão utilizando esse sinal. Então, aqui eu vou pegar, ó, os 42, certo? As 42 pessoas e vou dividir por 6. Esse sinal aqui é o sinal de divisão. Eu já sei que 42 dividido por 6 é igual a 7. Não é isso? Vai ser igual a 7. Então, 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, vão ser igual a 42. Não é isso? Bom, inverso. 6 vezes 7 é igual a 42. E aqui, 42 menos 42 é igual a 0. Porque 2 menos 2 é igual a 0. E 4 menos 4 é igual a 0. Então, essa divisão foi exata? Sim, porque não houve sobra. O resultado foi 0, tá? Então, aqui, ó, eu dividi, eu multipliquei, foi o mesmo resultado. E quando eu diminuí, o resultado foi 0. Significa eu dizer que 42 dividido por 6 é igual a 7, assim como 6 vezes 7 é igual a 42. Não é fácil? Pronto, a gente vai dividir utilizando aquele sinal. Vou fazer outro exemplo agora. Vou contar outra historinha. Então, a tia Gil vai apagar aqui, tá? Vai apagar aqui e vai contar outra historinha para vocês. Vou apagar aqui o título também. Vamos lá. Então, agora, a gente vai ver uma campanha. Então, olha só. Tia Gil resolveu realizar uma campanha para arrecadar material reciclável. Eu já disse a vocês que eu gosto muito de trabalhar com material reciclável. Então, vamos imaginar que Tia Gil criou uma campanha para arrecadar materiais recicláveis. Então, o material reciclável que eu quero arrecadar são garrafas PET. Para incentivar as pessoas a juntarem garrafa PET para mim, então eu decidi realizar uma campanha dizendo que cada 4 garrafas PET que as pessoas, cada 4 garrafas PET que as pessoas trouxessem para mim, elas ganhariam um
chocolate. Olha que coisa legal. Que delícia, né? Então, cada 4 garrafas PET que trouxessem pra mim, aquela pessoa ganharia um chocolate. Então, olha, tia Gil, eu trouxe 4 garrafas PET pra te dar. Então, aí eu pegaria um chocolate e daria àquela pessoa. Mas aí, alguém, certo, chegou pra mim e disse assim: olha, tia, eu consegui juntar 24 garrafas. 24 garrafas, né? 24 garrafas PET. Então, eu quero saber quantos chocolates essa pessoa vai ganhar. Eu já sei que a cada 4 garrafas, a pessoa ganha um chocolate. Mas a pessoa juntou 24 garrafas. Então, eu vou pegar as 24 garrafas que a pessoa juntou, tá? E vou dividir por 4. Certo? Como é que eu vou descobrir esse resultado? Eu vou pegar este número 4 e vou realizar a multiplicação dele a cada unidade até chegar nesse total de 24. Então, eu vou pegar 4 vezes 1, eu já sei que é igual a 4. Não é isso? 4 vezes 2 significa 4 mais 4, que é igual a 8. 4 vezes 3 significa 8 mais 4, que é igual a 12. 4 vezes 4 significa 12 mais 4, que é igual a 16. 4 vezes 5 significa 16 mais 4, que é igual a 20. E 4 vezes 6 significa 20 mais 4, que é igual a 24. Então, eu já achei o resultado que eu queria, tá? Eu já sei que 24 dividido por 4 é igual a 6. Por que é igual a 6? Porque 4 vezes 6 é igual a 24, não é? E agora, se eu diminuir 24 de 24, vai ser igual a 0. Porque 4 menos 4 é igual a 0. E 2 menos 2 é igual a 0. Então, eu já posso dizer que 24 dividido por 4 é igual a 6. Assim como 4 vezes 6, olha aqui, ó, é igual a 24. Não é fácil? Essa divisão foi exata? Foi. Por que ela foi exata? Porque não sobrou nada. O meu resultado foi 0, tá? Então, eu vou apagar só aqui a campanha que eu fiz, apagar aqui a multiplicação também, tá? E vou colocar essa divisão deste lado para a gente denominar as partes dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 24, 24, deixa eu botar mais pra cá, peraí, só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui para colocar bem no meio. Eu vou colocar aqui, ó, 24 dividido por 4 é igual a 6. Não é isso? Aí eu já sei que 6 vezes 4 é igual a 24, não é? E que 24 menos 24 é igual a 0. Então, agora eu vou denominar essas partes. O que é denominar? É dar nome a cada parte dessa. Então, aqui, ó, essa partezinha que fica deste lado, perdão, essa partezinha que fica deste lado, eu vou chamar de dividendo.
Dividendo é o número, a quantidade que eu vou dividir. Essa partezinha aqui, que é quantas partes eu quero dividir essa quantidade, eu vou chamar de divisor, tá? Divisor. O meu divisor é o número que significa em quantas partes eu quero dividir aquela quantidade. Esta partezinha que está aqui embaixo, eu vou chamar de quociente. Quociente. É este númerozinho que fica aqui embaixo do sinal. E esse aqui que sobrou, eu vou chamar de resto. Então, as partes da minha operação de divisão são dividendo, que é a quantidade que eu quero dividir. Divisor, que é o número que corresponde quantas partes eu quero dividir essa quantidade. Quociente é este número aqui embaixo, que é o resultado desta divisão. E resto é o que sobrou, que nesse caso aqui, por ser uma divisão exata, é zero, né? O resto é zero. Sempre que a divisão for exata, o resto será zero, tá? Então, aí deu para vocês perceberem como é que a gente faz a divisão utilizando esse sinal. Vamos fazer outra agora. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Vou colocar agora uma bem simplesinha. Eu tenho aqui 9 dividido por 3. Vamos ver quanto é, tia Gil, 9 dividido por 3. Eu vou pegar esse 3 aqui, certo? E vou fazer a multiplicação dele. Então, vamos lá. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 3 duas vezes. 3 mais 3 é igual a 6. E 3 vezes 3 é igual a 6 mais 3, que é igual a 9. Então, quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é igual a 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá? E 9 menos 9 é igual a 0. Então, eu posso dizer que 9 dividido por 3 é igual a 3. Assim como 3 vezes 3 é igual a 9. Essa divisão foi exata? Foi. Por que ela foi exata? Porque o resultado dela, o resto dela foi 0. Não sobrou nada, tá? Então, aí, vocês já entenderam, já descobriram o que é uma divisão exata. Agora, a tia Gil vai falar sobre outra coisa bem legal com relação à divisão. Hoje vocês vão entender o que significa metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, e décima parte, tá? Ô, tia Gil, por que não teve sexta parte, sétima parte, oitava parte, nona parte? Pode fazer sim, mas tia Gil vai dar esses exemplos, porque eu dando esses exemplos, vocês conseguem fazer qualquer exemplo, tá? Quando eu digo metade, eu digo que vou dividir por 2. Quando eu digo terça parte, eu digo que vou dividir por 3. Quando eu digo quarta parte,
eu digo que vou dividir por 4. Quando eu digo quinta parte, eu digo que vou dividir por 5. E quando eu digo décima parte, eu digo que vou dividir por 10. Então, eu vou dar um exemplo a vocês de cada divisão dessa, como é que a gente realiza e como é que a gente classifica na atividade, tá? Então, vamos lá. Metade eu divido por 2, terça parte divido por 3, quarta parte divido por 4, quinta parte divido por 5 e décima parte divido por 10. Então, agora eu vou apagar para que nós vejamos os exemplos, certo? Vamos lá. Eu quero saber qual é a metade de 6 flores. Então, se eu colocasse na atividade, identifique a metade de 6 flores. Então, eu tenho uma flor, 2 flores, 3 flores, 4 flores, 5 flores, 6 flores. Não é isso? Tá muito bem desenhando não, viu, gente? Vai ser uma florzinha. Eu tenho 6 flores. Eu quero saber qual é a metade dessas 6 flores. Se a metade eu divido por 2, então eu posso colocar aqui 1, 2. Não é isso? A metade não é dividida por 2? Então, agora eu vou dividir. Então, 1, 2, 3. Qual é a metade de 6 flores? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não é isso? Então, eu já sei que a metade de 6 flores são 3. Mas, se eu fosse pedir na atividade para vocês identificarem a metade de 6 flores, por quantas vezes a gente dividiu as 6 flores? Por 2, não é isso? Então, a metade de 6 flores, se eu colocasse as flores aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu dissesse, eu quero que você identifique na quantidade de 6 flores a metade de 6 flores. A metade eu estou dividindo por 2. Então, a metade só seria identificado por 2. Porque é a quantidade de vezes que eu estou dividindo. Agora, se eu perguntasse quanto é a metade de 6 flores? A metade de 6 flores são 3 flores. Quanto é? Mas qual é a metade de 6 flores? Eu diria que são 2, porque eu só estou dividindo por 2 vezes, porque é a metade, tá? Vamos fazer outro exemplo agora. Vou apagar esse aqui, certo? Apagar esse aqui. E agora, eu quero saber qual é a terça parte de 12 bolas. Então, eu tenho 12 bolas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 bolas, certo? A terça parte eu divido por 3, não é isso? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. E agora, eu vou dividir. Então, eu venho 1, 1 e 1, tá? Eu vou continuar dividindo, ó. Aqui ó, eu tenho 2 agora, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Continuo dividindo. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3.
Continuo dividindo. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Quantas bolas ficou para cada um? 4 bolas, não foi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu já sei que eu dividindo as 12 bolas identificando a terça parte, que eu estou dividindo por 3, vão ficar 4 bolas para cada um. Mas eu vou pedir para vocês identificarem qual é a terça parte de 12 bolas. Então, eu vou colocar as 12 bolas aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é a terça parte de 12 bolas? A terça parte é por quantas vezes eu dividi, que foram 3 vezes. Então, a terça parte são 3, tá? A terça parte de 12 bolas são 3 bolas. Perdão, a terça parte de 12 bolas são 4 bolas, desculpa. Então, aqui, ó, 4. Se eu pedisse para vocês identificarem qual é a terça parte de 12, são 4. Porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho mais 4, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho mais 4. Quantas vezes eu tenho 4? 3, ó. 1, 2, 3. Então, a terça parte de 12 são 4. Certo? Vamos fazer outro exemplo agora. A gente vai apagar, fazer outro. Agora, eu quero saber qual é a décima parte de 20 bolas. Então, aqui eu vou colocar 20 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 bolas. Eu quero saber a décima parte de 20 bolas. A décima significam 10, não é isso? Então, a cada 10, eu terei uma parte. Vamos ver qual é. Qual é o resultado da décima parte de 20 bolas? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 bolas. Minha décima parte. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho mais 10 bolas. Certo? Então, eu dividi em décimas partes, não foi? Mas quantas vezes eu fiz essa divisão? 1, 2. Então, se eu pedisse para vocês representarem qual é a décima parte de 20 bolas, eu vou colocar novamente as 20 bolas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, agora, eu quero que vocês representem para mim a décima parte de 20 bolas. Por quantas vezes eu tive a décima parte aqui? 2 vezes, não foi? Então, a décima parte de 20 bolas são 2. Certo? Para eu ter 10 partes de 20, eu só posso ter 2 vezes. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Então, a décima parte de 20 são 2. São a quantidade de vezes que eu consegui juntar essa décima parte. Se a décima parte são 10, então eu juntei 10 uma vez, juntei 10 2 vezes. Se eu vou representar a décima parte de 20 bolas, eu juntei 2 vezes. Então, a décima parte eu só vou identificar através de 2 bolas. Lembrem-se que eu estou perguntando qual é a décima parte. Eu não estou perguntando
quanto é a 10ª parte. Quanto é a 10ª parte? São 10. Mas eu estou perguntando qual é a 10ª parte. Então, eu só dividi por 2. Então, a 10ª parte, identificando qual é, são 2. Que é representado pela quantidade de vezes que eu dividi. Que eu consegui dividir, tá? Então, agora a tia Gil vai explicar para vocês a atividade de casa. A atividade de casa de vocês está nesse livro de matemática, certo? Que vai da página 182 até a página 185. Então, na página 182, ele fala sobre a divisão exata. E ele dá um exemplo aqui, ó. A diretora da escola, Saber, que é o nome da escola, né? Reuniu 56 alunos para levá-los a um museu. Durante o passeio, a diretora decidiu dividi-los em 8 grupos, com a mesma quantidade de alunos em cada um. Então, para ela descobrir quantas pessoas iriam ficar em cada grupo, ela realizou multiplicações com o número 8. Então, ela começou a multiplicar aqui, ó, o número 8, até que ela chegasse ao resultado de 56. Então, ela identificou quantas pessoas iriam ter em cada grupo, que foi o exemplo que tia Gil deu aqui. Então, aqui ela pede para você representar, ela mostra a operação de divisão com suas partes, dividendo, divisor, quociente e resto. E aqui ela pede para você representar, tanto através da multiplicação como através da divisão. A gente fez um exemplo parecido na aula quando eu estava explicando. Na página 183, ela pede para você realizar a operação de divisão. Aí você vai pegar aqui, lembrando que a divisão é o inverso da multiplicação. É só você multiplicar que você vai descobrir qual é o resultado da divisão, tá? Então, se eu tenho 24 dividido por 3, eu vou multiplicar o número 3 vezes 1, vezes 2, até chegar ao número de 24. Aí eu vou descobrir qual é o resultado de 24 dividido por 3. E assim as outras. Aqui ela deu uma campanha do lixo, que foi um exemplo parecido com o que tia Gil deu, né? Quantas garrafas, troque 3 quilos de latas de alumínio por um livro. Então, ela dá situações em que ela pergunta quantos livros cada criança iria ganhar. É só vocês lerem e fazerem a continha, né? Se a cada 3 quilos de alimento eles ganhavam um livro, se eles juntaram tantos quilos de alumínio, quantos livros eles iam ganhar? Então, só é dividir, certo? E aqui embaixo, ela pergunta, vocês e as pessoas de sua família costumam separar o lixo orgânico do lixo reciclável? O que é o lixo orgânico? O lixo orgânico são restos de alimentos e o lixo reciclável são garrafas PET, lata, plástico, saco, sacola, enfim. Converse com seus colegas e o professor sobre esse assunto. Aí você vai, no caso, se quiser conversar com tia Gil, manda um áudio. Se quiser conversar só com seus colegas, pode conversar pelo WhatsApp, ou então com o pessoal da sua casa, sobre esse assunto, tá? Na página 184, ela dá exemplos de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, 10ª parte, que Jesus explicou isso para vocês. E aqui ela pede para vocês identificarem a terça parte das canetas. Lembrem-se que para identificar a terça parte é quantas vezes eu vou conseguir dividir aquela quantidade, tá? A metade, certo? E a 10ª parte. Aí ela pede aqui para você identificar. E depois ela pede para você destacar os adesivos do material complementar, que está lá no final do livro, e colar a quantidade de objetos correspondentes a cada item. A quinta parte de 20 apontadores. Aí você vai colar aqui a quantidade que corresponde à quinta parte. E a quarta parte de 12 dados. Aí você vai colar aqui a quantidade que corresponde à quarta parte de 12 dados. E na última página, que é a página 185, então, são algumas operações que ele fala também da terça parte, da quarta parte, da quinta parte. Dá problemas, ou seja, situações envolvendo divisão, onde vocês vão realizar a operação e vão colocar os resultados.
E aí finaliza a atividade de casa. Lembrando que qualquer dúvida, certo, meus príncipes e minhas florzinhas, é só entrar em contato com o Tia Ju no privado, que eu esclareço todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Beijo no coração, eu amo, amo vocês demais. E a cada dia que passa eu sinto mais saudade. Mais vontade que as aulas voltassem presenciais pra gente ficar juntinho novamente, tá? Beijo!